E aí, Bruno aqui, representando o grupo de dióxido de titânio da Federal do ABC e Guilherme Soares Duval. Bom, o dióxido de titânio é o principal composto encontrado na crosta terrestre. Ele é largamente utilizado como pigmento branco, ele é estável e tem baixo custo. Isso é o principal para que esse composto venha sido amplamente utilizado hoje em dia. Uma curiosidade legal também, ele é muito utilizado para dar brilho a alguns materiais, porque tem um comprimento de onda de absorção de apenas 365 nanômetros. Tem caráter covalente, a molécula dele é melhor representada desse tipo aqui, certo? Com 2 átomos de oxigênio, com NOx -2, sendo mais estável, e um átomo de titânio, com NOx +4. Lembrando que esse é o NOx mais estável do titânio. Nesse caso, o titânio está oxidado com esse NOx +4, enquanto os 2 átomos de oxigênio eles estão reduzidos com um NOx de -2. Bom, aqui está a tabela periódica. Como você pode ver, titânio é um metal de transição. Titânio é um metal de transição aqui com 22 prótons. Perfeito? Apresentando um pouco mais sobre as propriedades desse material, que é o titânio, TI, metal de transição. Algumas coisas que nós podemos citar sobre ele. Ele foi descoberto em 1791. Ele está presente em rochas ígneas. É que o titânio ele é o segundo maior elemento encontrado na crosta terrestre, em questão de volume, em questão de quantidade de material, que ele possui NOx +4, porém ele é estável com NOx +3 e +4, sendo +4 o NOx mais estável. Na teoria, ele pode ter estado de oxidação de -1, 0, +2, +3 e +4, sendo, obviamente, o +4 o estado de oxidação mais estável para ele. Em sua forma convencional, em sua forma pura, ele é um metal que possui uma coloração branca. Ele é pouco reativo, mas acima de 450 graus, ele se torna muito reativo. Quando acima de 600 graus, ele se torna ainda mais reativo, reagindo com o oxigênio, o O2, formando o dióxido de titânio. Bom, aqui temos os seguintes raios atômicos do dióxido do titânio. Raio atômico de Van der Waals, 187 ppm. Raio atômico empírico, 140 ppm. O raio atômico covalente, 160 ppm. Umas curiosidades é que ele é muito resistente à corrosão, perfeito? E ele possui energia de ionização de 6,828 eletronvolts, uma eletronegatividade pela escala de Pauling, certo? De 1,54 e um peso atômico de 47,88. Já o oxigênio, como mostrado no slide, colocamos 1771. É um metal, obviamente. Voltando lá na tabela periódica, você pode ver que é um átomo muito eletronegativo, tendo que a eletronegatividade cresce, né? Daqui e daqui, perfeito? Então ele é um dos elementos mais eletronegativos conhecidos. O NOx pode variar de -2 até +2, sendo -2 nesse caso e em qualquer outro caso também o mais estável. Possui 8 prótons e a seguinte configuração eletrônica: a configuração eletrônica do hélio, gás nobre, e 2s, 2p4. Ou seja, falta ainda aí 2 elétrons no orbital P para que ele seja completamente estável. Então, fácil entender porque o NOx dele é -2.
Bom, ele possui peróxidos, superóxidos e os óxidos, sendo os óxidos com -2, os peróxidos com +2 e +1. E ele pode ser encontrado também em compostos de difluoreto de oxigênio, F2O, e difluoreto de dioxigênio, F2O2, respectivamente. Sobre a reatividade desse material. Ele é muito reativo, certo? Ele é o elemento de maior presença na crosta terrestre, perfeito? E ele forma compostos muito iônicos, certo? Por ser muito reativo, pela eletronegatividade dele ser muito alta, ele é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela periódica, certo? Bom, vamos para o raio, os raios, né, do oxigênio, raios atômicos. Raio atômico de Van der Waals, 152 pm. Raio atômico empírico, 60 pm. Raio atômico covalente, 66 pm. Como você pode perceber, ele é um átomo menor, visto que ele possui menos camadas, é mais eletronegativo. E lembrando aqui na tabela periódica que o raio decresce conforme a eletronegatividade cresce. Todo o titânio que nós conhecemos, quase totalidade dele, é encontrado sim em dióxido de titânio na natureza. O oxigênio é muito reativo, o gás oxigênio é muito reativo, fazendo com que o titânio se reaja com ele, formando dióxido de titânio naquelas seguintes condições que eu havia dito anteriormente, certo? Bom, eu anotei aqui o nome dos metais na qual o dióxido de titânio ele aparece, certo? Então vamos ler aqui. Ele aparece na forma anatase, rutílio e brotita. Porém, o rutílio é o mais comum dos metais para se extrair, vamos dizer assim, de uma maneira mais explicativa, para se extrair o dióxido de titânio. Para sua forma comercial, apenas o rútilo e a anatase que aparece na produção comercial dele, certo? Porque ele pode ser produzido tanto sinteticamente, tanto naturalmente. Ele se restringe à pigmentação branca e à propriedade fotocatalítica dele, ou seja, fotocatalisador. O que seria a fotocatálise? Fotocatálise. Esse processo é baseado na irradiação de um fotocatalisador, geralmente um semicondutor, como poderia ser um TiO2, que é a propriedade, que é o material que nós estamos utilizando aqui, o óxido de zinco, perfeito? A energia do fóton, nesse caso, deve ser maior ou igual ao do energy gap, que seria esse gap de energia que tem aí. Sendo assim, esse elétron da banda de valência é para a banda de condução, onde existe essa excitação, essa diferença como posso dizer, de energia. E após excitado, esse elétron passa por um estado maior de energia, fazendo a transição eletrônica, entendeu? Então, assim, o que acontece? Existe uma transição eletrônica, existe um gap de energia, existe uma liberação de energia. A partir desse momento, existem sítios, existem locais de oxidação e locais de redução mais apropriados para isso, onde você consegue ter aí uma capacitação maior de catalisação dessas reações. Oxidando, por exemplo, o dióxido de carbono, CO2, e a água, reduzindo alguns metais. O princípio de tudo consta, como eu disse anteriormente, ele precisa ser um semicondutor. Se ele fosse um isolante, ele não conseguiria captar a energia solar, certo? Não haveria essa captação, não haveria essa condução. Se ele fosse um condutor de natureza própria, é necessário que exista essa banda, entende? Consegue entender? Essa banda entre a banda de oxidação e a banda de redução, esse gap.
que nos metálicos, nos 100% metálicos, não aconteceria. Por isso tem que ser necessariamente um semicondutor. A banda de valência ela é composta pelo orbital 2p do oxigênio e a banda de condução do 3p e 4s do metal, que é o titânio, no caso que a gente está utilizando aqui. Ou seja, se você lembrar da tabela periódica, lembrar da distribuição eletrônica, você vai perceber que existe aí uma diferença energética muito gritante, uma diferença energética gritante entre o orbital 4s, 4p, 3d e o 2p do oxigênio. Existe essa diferença. O que faz a fotocaratalização de fato ocorrer. Para o caso de condução, lembra que eu disse anteriormente que o rútilo ele era o mais utilizado para o dióxido de titânio, onde você mais extraía o dióxido de titânio. Nesse caso aqui, isso muda. A anatase, né, é a mais usada para o processo de fotocaratalização, pela sua estrutura cristalina, que tem um valor bem grande nessa propriedade. Você tem um gap de energia aqui entre que você consegue criar sítios oxidantes e redutores, e para isso você precisa de um semicondutor. Lembrando, não pode ser metal, não pode ser isolante, pelo fato de, como eu mostrei aqui, você precisa ter essa energia entrando, certo? Dessa maneira você precisa ter um gap de energia. Então é bem importante você enfatizar, você lembrar, você ter em mente que a propriedade do material oxigênio e do titânio é muito importante, principalmente por causa desse gap, nas fotocaratalizações de dióxido de titânio. É inegável, então, você dizer que você não precisaria utilizar as propriedades dos materiais necessariamente mostrados nesse vídeo. Então, espero que você tenha entendido o que a nossa mensagem aí, a minha, do Bruno Crepaldi e de Leme Soares do Val. Espero que você tenha gostado. Todo o nosso trabalho, mais bem explicadinho, vai estar no trabalho final, né, de química inorgânica. Vai estar disponível também aí o PDF, certo? O slide e a referência bibliográfica toda usada aqui. Eu espero que você tenha gostado. Um abraço bem forte. Espero que vocês tenham entendido. É isso. Muito obrigado. Tchau, tchau.